Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live da Abrata, live psicoeducacional. O pessoal está entrando aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre religião e espiritualidade nos transtornos de humor. Eu sou Dr. Volney Costa, médico psiquiatra, eu sou membro do Conselho Científico da Abrata. Lembrando que a Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, é uma associação sem fins lucrativos e ela tem como finalidade levar apoio psicoeducacional e informação sobre esse tema. Hoje esse tema é bastante especial, eu acho que é um tema bem relevante para o período do ano que a gente está, e a gente vai ter hoje a participação da doutora Alexandrina Meleiro, uma médica bastante conhecida, tanto no meio médico quanto na mídia, e ela vem participar com a gente sobre esse tema. Eu vou convidar a doutora Alexandrina para entrar com a gente para compartilhar um pouquinho de conhecimento. Eu acho sempre importante ressaltar que a Abrata, dentro da sua finalidade, mesmo não tendo fins lucrativos. Bem-vinda, Alexandrina. Boa tarde. Boa tarde, Vonei. Boa tarde a todos que estão aí entrando e nos prestigiando com essa live de fundamental importância nos dias de Covid. Sem dúvida. Eu estava comentando aqui com o pessoal que está entrando, Alexandrina, da importância para a Abrata de doações. Essas doações, através do site, vocês podem encontrar a forma de doar. E é muito importante porque sem esse monte que chega, a gente não consegue fazer esse trabalho que é fundamental em todo o território nacional. É importante lembrar que a Abrata, ela consegue levar informação a toda a comunidade da língua portuguesa. A gente recebe acesso massivamente do Brasil, mas também de outros países, como Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau e outras nações que precisam de informação, assim como hoje. Alexandrina, bem-vinda. Bem-vindo você também, querido colega do Conselho Científico, Vonei. Lembrar a todos que o Vonei é um psiquiatra de mão cheia, com muito gabarito, muito humanismo, e que estamos aqui fazendo essa dobradinha nesse assunto de fundamental importância, religiosidade e espiritualidade nos transtornos mentais, basicamente na bipolaridade, na depressão e também na ideação suicida. Nós vamos estar conversando e eu quero que vocês prestem bem atenção no Vonei, porque é jovem, mas a competência está sobrando, né, Vonei? Muito obrigado. Tem que trabalhar muito, né, Alexandrina, com esse tema. Sim, Eu sem acho que a dúvida. gente podia começar, Ale, falando um pouquinho sobre depressão e transtorno bipolar. Você começa? Começo, você manda, né? Vamos lá. Veja bem, sim. É importante para todos que estão nos assistindo, acredito que a maioria são seguidores do canal da Brata, de saber o que é a depressão, o que é o transtorno bipolar e como diferenciar um do outro. A depressão é quando nós cursamos, né? Apenas com o quadro depressivo, nós chamamos de unipolar, onde vem a tristeza, vem o desânimo, gradativamente alteração de sono, às vezes do apetite para mais ou para menos, podendo também ter o desânimo, cansaço, estafa, pensamentos negativos. Tudo isso vai se encadeando num crescendo até a pessoa não conseguir mais. Principalmente nessa época de pandemia, é muito importante que a gente saiba fazer o que é o cansaço, o que é aquilo que eu estou endemoniado, pandemoniado com esta situação toda, ou o que é de fato depressão. Já o transtorno bipolar pode ocorrer igualmente os sintomas da depressão, mas vai ter o outro polo, por isso chamado bi, que é o da exaltação, da euforia, da alegria, da irritabilidade, do desajuste, do excesso de compras, excesso de coisas, o falar acelerado, o não conseguir dormir direito de tão agitado que fica, podendo até ter manifestações psicóticas em alguns casos. E nos dois casos, tanto na depressão quanto no transtorno bipolar, eventualmente podemos também ter ideação suicida, que é um dos desfechos mais pesados para qualquer transtorno mental e transtorno do comportamento. Então, assim, se você quiser complementar, sinta-se à vontade, Vonei, que eu quero te dar a palavra em igualdade. Legal, legal.
E eu acho que, em cima do que a doutora Alexandrina trouxe, é importante destacar assim, que, embora a depressão seja mais conhecida pela população leiga, mais dito inclusive na mídia, mas não é exatamente fácil e simples você fechar o diagnóstico e conseguir diferenciar quando você está lidando com um transtorno depressivo maior, que é como é chamado a depressão na linguagem leiga, e no meio médico a gente fala de transtorno depressivo maior, diferenciar essa condição de outros transtornos de humor. Eu poderia destacar daí o transtorno bipolar, que a doutora Alexandrina trouxe. Existe o transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, e as manifestações são bastante diferentes entre eles, confundindo muitos médicos. E uma outra condição bastante esquecida pelos profissionais, que é o transtorno de humor ciclotímico, que muitas vezes passa desapercebido e se confunde muito com depressão. Então, a importância disso, a gente poder várias vezes ressaltar, é quando você vai ao médico, poder destacar para o médico de forma clara aquilo que se sente, poder conversar com o médico e discutir aquele diagnóstico que está sendo dado, né, Alexandrina? Sim, você falou algo importante, porque muitas vezes a pessoa, quando está deprimida, ela esquece que já teve períodos que ela teve eufórica, que já teve exaltada, muito irritada, que já teve gastos econômicos, que já teve outras coisas e passa apenas a trazer os sintomas depressivos. Então, cabe ao médico, ao profissional e também aos familiares levar de conhecimento do médico, porque assim o tratamento difere bastante se é só depressão unipolar, ou se é uma depressão bipolar, ou se é um transtorno bipolar tipo 1, quando tem a mania franca, ou o tipo 2, quando tem hipomania ou familiares com depressão. E ele sempre frisa, e é de fundamental importância, a ciclotimia, que é traços da personalidade, do temperamento, mas que a qualquer momento a pessoa pode ter depressão, pode ter euforia, mesmo sendo um ciclotímico. Então, é importante que a pessoa procure sempre um profissional habilitado para fazer o diagnóstico dos 2 quadros, dos 4 quadros, para que o tratamento possa ser direcionado da melhor forma possível. Perfeito. Queria frisar, Ronei, de que uma vez feito o diagnóstico, seja de depressão, seja de transtorno bipolar, de ciclotimia, bipolar tipo 1, tipo 2, estado misto, ciclagem rápida, que a pessoa não deve entrar em pânico. O mais importante é saber o diagnóstico. Em sabendo, todas essas possibilidades têm tratamento, porque muitas vezes os pacientes não gostam, não aceitam e até negam diante de nós fazermos o diagnóstico. E é importante, a adesão já começa com a aceitação do diagnóstico para que o tratamento transcorra perfeitamente. Perfeito. Eu acho que é bem por aí mesmo. E aí eu acho que a pergunta do dia que não quer calar: Deus ajuda no tratamento? Ótimo. Será que Deus atrapalha no tratamento? Seria a contra-pergunta, né? Então, veja bem assim, por muitos anos a psiquiatria foi divorciada de qualquer manifestação religiosa, se a gente pensar em séculos anteriores, é mais no final do século XX que começa a ter um enamoramento da psiquiatria com a religiosidade, a espiritualidade, e é basicamente no século XXI que os estudos, quer dizer, são 20 anos que os estudos cresceram muito. E hoje sabe-se muito, e principalmente na área que eu trabalho bastante, que é a suicidologia, que é fator de proteção a religião, a religiosidade, a espiritualidade. E, sem dúvida, para outras doenças, afora o suicídio, a depressão e a bipolaridade, uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, que tem um diagnóstico de um quadro neurológico grave, tem um diagnóstico de HIV, de qualquer outra coisa, e principalmente nesta época, se teve um diagnóstico de Covid, a fé, né, vai ser importante. E a fé não se limita só a Deus existe, creio em Deus. A fé é uma amplitude, é uma postura de nós acreditarmos em nós mesmos, acreditarmos em coisas que vão nos fazer bem e a partir desta crença podemos ou não aceitar a existência de Deus ou não, ou de algo que até transcende a própria nossa existência.
e com isso dá uma finalidade, um motivo e um propósito para o sentido da vida. Muito bom. E a despeito, concordando com o que você está trazendo, realmente a psiquiatria, a psicologia e a religião, elas, de muito tempo, elas não têm exatamente uma relação muito amistosa. A psiquiatria e a psicologia são ciências jovens com essa nomenclatura e entendimento. A gente sabe que desde o século XIX para cá que se tem uma desenvoltura maior dessas duas ciências. A gente sabe que religiosidade e crenças ela acompanham a humanidade na sua existência. E uma série de pensadores dentro da psicologia e da psiquiatria, ainda no século XIX, no século XX, até mesmo Freud, nos seus primeiros escritos, eles abominavam a religião, entendendo que a religião ela era uma forma de se criar neuroses, aumento de ansiedade e que trazia uma série de transtornos para as pessoas. À medida que você tem estudos sendo desenvolvidos, mesmo naquela época, ainda no século XIX, século XX, né, Alexandrina? Acho que alguns pesquisadores começavam a demonstrar exatamente isso que você está dizendo, que a religião ela apresentava efeito benéfico em uma série de situações, então que ela não deveria ser abominada como os cientistas estavam fazendo inicialmente. Né? Então acho que essa farrusca vem de trás, né? Veja bem, assim, quando você cita Freud, né, que de fato ele era contra os aspectos religiosos, ele dizia que era uma fábrica de neurose, de comportamentos obsessivos, né? Veja que um discípulo dele, bastante conhecido também, Jung, ele discorda de Freud e ele introduz na psicologia analítica junguiana, né, que é criada por ele, justamente o lado religioso. É onde começa o enamoramento, que eu diria, da psicologia, da psiquiatria, com esse lado tão importante. Mas nós temos que pensar que não é obrigatório ter uma religião. E aí acho que conceitos são importantes que a gente... O que é religião, o que é fé, o que é religiosidade, espiritualidade e o que tudo isso pode estar fazendo. Então, é importante que religião é aquilo que é criado pelo homem, que tem uma organização, tem rituais, tem sequências, pode ou não ter aí deuses ou Deus, né? Dependendo como a religião se portar, e a gente tem que respeitar todas elas. A espiritualidade é uma coisa que envolve não necessariamente uma religião, uma crença em algo, mas algo que transcende e que vai dar base, vai dar fundamento para os motivos da nossa vida. E a fé é aquilo que a gente fala, né? Nós cremos em algo que na verdade não existe, mas aquilo nos dá força, algo muito descrito por Durkheim. Como eu estudo muito suicidologia, Durkheim é um dos sociólogos que estudou bastante isso, e ele já falava lá, do século XVIII para o XIX, de que a fé dava força, dava coragem ao ser humano para enfrentar as adversidades. Ele não usava o termo adversidade, mas os acontecimentos de vida. Então, veja que já de muito, se a gente pegar inúmeros filósofos, inúmeros pensadores, já traziam esse questionamento que, se nós olharmos até hoje, nossos colegas médicos e principalmente psiquiatras têm uma dificuldade enorme de aceitar, de lidar com a religião, com a crença, com a fé, com a espiritualidade do paciente. Eu vejo assim num crescente que houve épocas que a gente falava muito que os médicos tinham dificuldade de lidar com a sexualidade dos pacientes. E aí veio a AIDS, que teve que quebrar toda essa dificuldade e tivemos que falar de sexualidade, e hoje as coisas caminharam um pouco diferente. Claro que ainda há muito preconceito e muito tabu. Depois, gradativamente, a questão também das doenças da finitude. E agora, né, a questão da morte, vida, com a questão do suicídio, e agora a religião. Não temos no currículo médico, né, no currículo dos profissionais de saúde, nenhuma disciplina que mostre como nós vamos abordar, como nós vamos pensar, estudar a religião, a espiritualidade, a fé, as crenças que o paciente tem e que, sem dúvida, vai ter um impacto direto ou indireto
em como ele vai aderir ao tratamento, em como ele vai seguir nossas orientações, em como ele vai agir de acordo com o processo do adoecer, da notícia, do segmento, da recuperação e até do prognóstico. Estou vendo você pensativo. Em que você pensou nisso tudo que a gente está falando ou quer completar algo? Eu achei interessante, Gina, quando você diz a diferença de religião, religiosidade, o ponto de vista que os médicos adotam. E aí, quando a gente pega, estava pensando exatamente o seguinte, que quando a gente pega o conceito de religiosidade, existe um conceito que a medicina adota para as pesquisas, que é uma postura religiosa saudável. O que viria a ser essa postura religiosa saudável? Assim, que eu acho que a gente precisa ter um referencial para conseguir debater a respeito disso e a psiquiatria, né? E quando eu falo de uma religiosidade saudável, eu estou falando da própria consciência do Deus, do divino, da grandiosidade. A gente precisa diferenciar a reverência ao que é maior da idolatria, que não faz muito bem, porque essa idolatria pode se confundir com o humano, que se coloca no lugar do Deus. Isso é muito comum nas religiões no mundo todo. Conseguir compreender a graça e o amor incondicional de Deus, e isso traz uma sensação de confiança para a pessoa, e isso a gente aprende dentro da religiosidade. O arrepender-se e ser responsável, eu acho que isso linka muito com os valores éticos e a religião ensina, conhecer a liderança, e eu acho que isso você vê muito dentro da igreja também, o próprio envolvimento com a atividade religiosa, isso traz um senso de espírito coletivo que acaba sendo linkado também com a comunhão, e a conduta ética, que tem a ver um pouco antes com a questão de arrepender-se. É importante, eu estava pensando aqui, esses itens que eu trouxe, que é o que a gente considera uma religiosidade saudável, a gente tem nos livros e nos artigos 2 tipos de religiosidade. Uma que chama-se como religiosidade intrínseca, tá? Foi um autor que estudou isso, e essa religiosidade intrínseca é aquela que a pessoa ela busca a religião justamente por identificação desses valores que eu trouxe agora. E as pessoas que tendem a ter um convívio mais harmônico com a religiosidade e o meio externo. E existe a religiosidade extrínseca, que é aquela pessoa que ou se filiou à igreja por uma questão de matrimônio, ou por interesses da comunidade, ou por interesses outros ligados à religião ou econômico. E essas pessoas com religiosidade extrínseca, elas tendem a ter um comportamento mais autoritário e mais intransigente, levando a uma dificuldade do diálogo. Então, eu quis trazer esse conceito, ali, porque era exatamente nisso que eu estava pensando quando você estava falando, de qual religiosidade a gente está tratando, sabe? Então, mas na verdade, muitas vezes nós vamos ver que a religiosidade intrínseca, somada à religiosidade extrínseca, vai estar no indivíduo. Eventualmente vai estar mais um lado, o intrínseco presente do que o extrínseco, outras vezes é mais o extrínseco presente. E é nessa combinação, nessa harmonia, que isso vai trazer benefício ou prejuízo para a pessoa. Por exemplo, nós temos algumas... E veja bem aqui, nós dois, eu acredito que você está na mesma postura, nós não estamos defendendo nenhum credo religioso, nenhuma religião é melhor que a outra, nenhuma espiritualidade, fé, nada disso. Nós estamos vendo o que isso pode ajudar ou atrapalhar o processo do adoecer, e principalmente na doença mental. Mas outras doenças também podem ser beneficiadas com a religiosidade e espiritualidade. Agora, assim, dentro disso é importante, por exemplo, assim, quando nós estamos conversando com o paciente, nem sempre nós perguntamos qual o credo religioso dele, qual é a frequência com que ele pratica essa religiosidade, qual é a espiritualidade dele, porque ele pode dizer, eu sou ateu, tá bom, ele não acredita em Deus. Mas você acredita na energia do universo, você acredita em alguma outra coisa que transcende o porquê nós vivemos, o porquê, o significado das coisas da vida, o porquê o viver, o nascer, morrer, o ciclo da vida e toda a biologia. Tudo isso vai ser importante para que a gente possa entender que instrumentos nós vamos utilizar. Porque muitas vezes, dependendo do caso, nós vamos medicar, mas em alguns casos não vai ser necessário a medicação. Outras vezes, a medicação é necessária, mas precisa complementar com outras terapias.
E em 2016, a Organização Mundial de Psiquiatria, né, como grande órgão, ela colocou a importância de um médico olhar para a religiosidade e espiritualidade do paciente, acrescentando como tratamento coadjuvantes para que isso possa fazer parte do benefício. E isso a gente tem visto cada vez mais, que quando a gente toca nisso, por exemplo, não, eu não aceito tomar remédio. Claro que tem o estigma, o preconceito. Mas se a gente vai procurar algum lado do que ele aceita como religiosidade e espiritualidade, nós podemos dar exemplo de que aquela medicação também está se somando à crença que ele tem. Outras vezes, nós vemos comunidades religiosas que negam o tratamento com o médico, afasta a pessoa de tomar medicamentos, de procurar ajuda médica, porque a religião é que vai salvar a pessoa. E nós sabemos que muitas vezes isso termina de modo trágico. São inúmeros religiosos, inclusive, que muitas vezes pela própria comunidade religiosa onde eles vivem, acabam abandonando o tratamento, acabam abandonando a medicação e muitas vezes tem um final trágico. Porque a fé, mas ele então não tinha fé. Claro que tem fé, Deus está aí para ajudar todos nós, mas Deus também pôs o médico, pôs os remédios, pôs a ciência, porque é Deus que está iluminando tudo isso para que a gente possa dar continuidade e propósito e sentido à vida. Até porque as duas coisas não se excluem, né, Lê? A fé e o tratamento, né? Como assim não se exclui? E a gente pode somar, na verdade, não são coisas que se rejeitam, né? Você pode, na verdade, ter a sua religiosidade, a sua crença, acreditar que aquilo vai dar certo, que Deus está te ajudando, e que, inclusive, o médico veio para compor e fazer com que essa melhora se acelere. Eu acho que esse conceito de você acabar excluindo, assim, ou eu tenho fé, ou eu vou me tratar, isso ficou para trás, isso já é antiquado, né? Sim, bastante antiquado, né? É a mesma coisa que pensávamos há décadas atrás, ou faz psicoterapia ou faz medicação, como se fosse uma coisa ou outra. E, na verdade, os trabalhos, a literatura mostra que é a combinação da psicoterapia com o tratamento. E agora nós estamos falando da questão do tratamento com a espiritualidade e religiosidade. Quer dizer, nós estamos completando o tratamento até para benefício da pessoa. Tem vários estudos mostrando, por exemplo, um estudo feito com estudantes de medicina, aí um número significativamente grande, de que a maioria dos que tinham alguma crença religiosa, alguma coisa, eram os que tinham menos dependência ao cigarro, ao álcool e a outras drogas, mostrando que a religião, a religiosidade, a espiritualidade era um fator de proteção para determinadas doenças do comportamento, como é a dependência química. Um outro estudo feito importante nos Estados Unidos, com quase, né, não chega, mas quase 90 mil enfermeiras por 14 anos, acompanhando essas enfermeiras, mostrou de que as enfermeiras que tinham algum credo religioso, seguiam, né, pelo menos uma vez por semana, alguma religião, faziam frequência a isso, elas tiveram menos depressão ao longo de 14 anos. Eu não estou falando de meses, dias, é uma pesquisa bastante longa americana. Elas tinham menos depressão, elas tinham menos ansiedade, melhor qualidade de vida e mais satisfeitas com o trabalho do que as que não tinham nenhuma vinculação com religiosidade e espiritualidade, mostrando o quanto é benéfico até para o dia a dia de uma pessoa trabalhadora, porque se nós pegarmos o exemplo que eu estou dando com a enfermagem, são pessoas que trabalham com seres doentes e se contamina facilmente com o sofrimento do próximo. Mas se elas têm o respaldo da religiosidade e espiritualidade, a vida delas, a qualidade de vida e o adoecer delas é mais brando do que as que não tinham nenhuma sequência. O que mostra que isso tem um impacto.
também interessante um outro estudo, que eu acho que você deve ter visto, de que filhos de pais depressivos, quando eles eram estimulados a seguir alguma religião, ter religiosidade e espiritualidade, eles enfrentavam melhor o adoecer dos pais, porque quem tem pai ou mãe, ou quem tem depressão, bipolaridade, esquizofrenia, qualquer doença do comportamento, ou mesmo qualquer doença orgânica, física, sabe o quanto é difícil conviver com familiares doentes. Estes filhos de deprimidos, acompanhados por um tempo, e foi também estudos longos, mostrou de que, além de eles terem menos possibilidade de desenvolverem depressão, tinham genética, mas tinha o fator protetor da religiosidade e da espiritualidade. Eles tinham menos depressão, menos uso de droga, e foi feito estudos com imagens, né, ressonância toda bonitinha, mostraram que eles tinham duplicado a espessura do córtex frontal. Uhum. Então, veja que isso estimula todo um processo do qual, se nós estamos sobre estresse, sobre doença, há uma oxidação no cérebro, há um processo inflamatório no cérebro que faz com que a gente tenha atrofia de células, de neurônio, de astrócitos. Nós tendo a religiosidade, a espiritualidade, esse grupo de filhos de pais deprimidos, e era um volume grande, mais de 700, mostrou que houve duplicação do córtex frontal, o que mostra aí a plasticidade que a espiritualidade, a religiosidade favorece a quem assim as tem, seja a fé, seja a religião, seja a prática que for benéfica. Isso, quando nós falamos, pode ser yoga, pode ser a prática católica, a prática judaica, qualquer religião, a prática protestante, qualquer coisa é importante porque isso recupera e aumenta a capacidade dos nossos neurônios, nosso circuito neuronal, enfrentar as adversidades. Cal, eu estou ouvindo e você foi trazendo esses estudos e eles validam uma observação histórica da função das religiões na sociedade, porque à medida que a religião ela traz uma normatização das relações e ela provoca uma contenção no comportamento humano, quando não se tinha a medicina desenvolvida e a psiquiatria e a psicologia, então se vê as religiões fazendo esse papel. Por exemplo, quando as religiões normatizam que você precisa circuncidar os homens, fazer a cirurgia nos homens, então se reduz o nível de adoecimento, doenças urológicas, ginecológicas. Se você propõe que o homem não tenha cobiça, então você diminui sentimentos negativos na sociedade. Se você propõe que ele descanse um dia na semana, o sábado, então a pessoa ela se permite repousar. Então você vê que a religião ela traz já de forma secular isso, e o estudo consegue validar nesse momento, né? Mas aí eu acho que vai de encontro também, porque vários estudos eles mostram que a religião ela melhora o bem-estar das pessoas, melhora atributos físicos, o controle de si mesmo, até mesmo para aquela pessoa que já está com mais idade, que não se desloca muito, o fato de ir caminhando até a igreja e participar do culto, aquilo é saudável. Hoje acho que um pouco diferente no contexto da pandemia. Tem estudos que demonstram que pessoas mais religiosas elas têm um melhor controle da pressão arterial, têm um melhor controle do estresse, lida melhor com o luto, então tem menor risco de ansiedade e depressão, serve muito forte como contenção para o risco de suicídio, melhora o ajustamento pessoal, permite o contato social com pessoas com afinidades igual a tua e idade. Então, a religião, definitivamente, ela é algo positivo. Agora, eu acho que precisa trabalhar um pouquinho também no preconceito dos médicos, né? Eu vou abrir um pouquinho aqui as perguntas, mas a gente tem muito profissional ainda que resiste a abordar esse tema, como você falou, né? Sim, sem dúvida, parece que assim, é como se a medicina não tivesse religião, né? A ciência não pode estar contaminada pela religião, mas ela é contaminada por tantos outros vieses e que, na verdade, assim, não é que a medicina vai ser contaminada pela religião, pela espiritualidade e religiosidade, mas o médico
ele tem direito a ter a religiosidade dele, a espiritualidade dele, a fé, a crença, mas mesmo eu tendo a minha fé, a minha religião, a minha espiritualidade, eu tenho que respeitar a sua, do meu paciente. Eu tenho que respeitar qual é a crença dele e, dependendo da crença dele, que proveito positivo eu posso trazer isso para o tratamento para que ele seja beneficiado de acordo com os parâmetros dele. E isso é importante. Mas ainda nós precisamos insistir muito para a classe médica e principalmente entre os psiquiatras para que quebre esse estigma, esse tabu de que ciência não se mistura com a religiosidade. Como você disse, quantas coisas por comportamentos que a religião trouxe benefício para a medicina, né? Por exemplo, descansar um dia, né? Tá aí o burnout, quando a pessoa tem excesso de trabalho, tem excesso de coisas que ela precisa ter um dia de folga, pelo menos, além das horas de folga durante o dia, né? Que ela precisa dormir, ela precisa comer, mas ela tem que ter um dia de descanso, que isso está aí no livro chamado A Sagrada Escritura, talvez o livro mais lido, mas está lá registrado. Algumas religiões seguem, outras não, fica a critério de cada um. Mas é importante a gente trazer os nossos colegas médicos, porque estudos mostram, né, tanto estudos americanos, que mais de 90% da população americana acredita em Deus. E principalmente depois da queda das Torres Gêmeas, cerca de 87% deles passaram a fazerem orações. O que eu acredito que algumas pesquisas já estão sendo realizadas na pandemia, está mostrando também que aumentou a religiosidade, a espiritualidade durante este ano de 2020. Pelo menos alguns grupos têm feito. Quando você disse que na pandemia está diferente, porque a pessoa não está indo até a igreja, até o culto, até a sinagoga, até o candomblé ou até outras práticas, mas a maioria deles estão realizando online. Alguns já começaram até voltar ao presencial, mantida a distância física necessária, segundo os protocolos sanitários exigidos, mas muitos continuam oferecendo online. Então, você pode ter aí, ir assistir a uma missa, você pode assistir um culto, você pode assistir ao rabino fazer algum comentário, a diversas religiões, até dentro da trágica perda de muitos pacientes com morte, onde os familiares não puderam estar presentes acompanhando o velório, o enterro, era feito via online. Né? Seja uma missa, seja um culto, seja um ritual, porque nós precisamos de ritual até para se despedir, para elaborar a perda do ente falecido na época pela Covid ou por qualquer outra doença. Isso foi importante. Se você quiser abrir para pergunta, porque nós dois estamos tagarela hoje. A gente está conversando, né? Tem bastante pergunta. Está sendo perguntado aqui aonde obter esses estudos. Pode mandar um e-mail para a Abrata, o contato para a gente encaminha essas fontes de referência. Tem muita pergunta. Agora, Ale, eu vou depois ler um pouquinho aqui, eu vou levando para você, mas eu queria trazer também o seguinte: a gente sabe que tudo que o homem põe a mão se torna um pouco controverso, né? E eu acho que isso, sem dúvida, tem que ser destacado também. A gente sabe que os estudos eles trazem que existem muitos aspectos positivos na religião, mas eu queria também destacar um pouquinho onde a gente tem que ter um ponto de atenção. Esses aspectos todos que a gente destacou até agora, de ter um prognóstico melhor da doença, proteção contra álcool, drogas, delinquência, depressão, isso já é consagrado e a gente não tem dúvida. Agora, sim, tem alguns aspectos que a gente tem dúvida se a religião ajuda ou atrapalha. Eu destaquei aqui quando a gente fala das psicoses, e aí eu vou querer que ele fale um pouquinho o que é isso, no aspecto da autoestima, alguns transtornos sexuais, a religião às vezes ajuda, às vezes atrapalha, e no preconceito, assim, a religião não se sabe se ela ajuda ou atrapalha. E tem alguns aspectos que quando a religião entra, parece ser bastante problemático, assim,
que é quando você se fala em condutas autoritárias. Parece que isso piora um pouquinho quando a igreja tem um dedo no meio, ou excessivamente dogmática, muito rígida em conceito. A intolerância com o diferente também parece que é uma dificuldade. Um excesso de religião pode trazer uma rigidez mental para conceitos, sugestionabilidade a fenômenos, né? E principalmente assim, difícil tolerância a conceitos novos e mudanças sociais quando estão acontecendo. O que você observa assim isso ali? Faz sentido assim? A sua pergunta, para mim, foi como se eu tivesse que fazer a minha defesa de tese, porque foi um massacre de perguntas. Eu vou começar pelo É muita comecinho, você vai coisa. falando. Você foi pondo que eu me perdi na metade dos seus Mas vamos questionamentos, pensar aí nas mas foram psicoses, todos, autoestima e eu sei, transtorno então, sexual. mas foram todos pertinentes. Eu vou começar pelas psicoses e a religião, né? Então, por exemplo, assim, um paciente pode chegar no seu consultório ou no meu consultório e dizer, doutor, estou ouvindo vozes, tá? Uhum. Nós, como psiquiatra, vamos fazer as famosas perguntas. As vozes vêm de fora ou dentro da cabeça? Elas conversam com você? São vozes imperativas? São vozes de mulher, de homem, uma pessoa ou mais? Isso é o que nós aprendemos, Vonei e Alexandrina e todos os colegas psiquiatras, de como a gente investiga a psicopatologia das vozes, da alucinação auditiva. Mas se o paciente nos responde, doutor, eu ouço a voz de Deus, ele está delirante? Então eu vou dar um remédio para o delírio dele, ou eu vou, se eu tiver escutado o que a Organização Mundial de Psiquiatria falou, e não só ela, mas já há anos se fala muito. Você verificou a crença dele? Se ele é um evangélico, se ele é um cristão, se ele é um espírita, ele pode conversar com Deus e ele sentir que Deus responde para ele, e isso não ser loucura. Isso é aceitável no setting, no ambiente religioso que ele pertence. Uhum. Então, eu não vou medicá-lo e eu vou verificar como isso acontece. Dependendo do que ele responder, nós vamos fazendo mais perguntas. Em que situações Deus conversa com você? Não, doutora, quando eu estou no meu quarto orando com ele, ajoelhado. Bom, ele está dentro do conceito que a religião dele aceita. Não, doutor, eu estava dentro do ônibus, Deus falou comigo e mandou eu bater naquele cara. Opa, Deus não ia mandar ele agredir uma pessoa. Aí a gente começa a perceber que tem uma psicopatologia, talvez até misturada com a crença dele. E aí nós vamos fazendo pergunta, por isso que é importante nós conhecermos as diversas religiões. Porque a gente não põe, pelo menos eu não ponho na plaquinha no meu consultório, só aceito essa ou aquela. Nós temos que ter aberto a todas as religiões. Uhum. Houve uma época, por coincidência, no meu consultório, que foi uma sequência de pacientes testemunha de Jeová. Porque eu atendi um, que por acaso era um dirigente de uma igreja evangélica testemunha de Jeová, ele se sentiu bem atendido, ele passou a encaminhar vários de bairros até diferentes, porque ele percebeu que dentro do que era a religião dele, os princípios, eu não mexia, eu tratava o que era doença, o que estava prejudicando a ele. Assim como a gente tem clientes judeus que nós temos que respeitar determinadas colocações, como nós temos que respeitar, por exemplo, o evangélico, quando ele aceita isso ou aquilo, e o conhecimento é importante para o médico de todas as religiões. Eu posso ter a minha, mas eu conhecendo as diversas. Então, o paciente psicótico, ele vai ser examinado, sim, à luz da psicopatologia, que é o modo como nós, psiquiatras, avaliamos o nosso paciente, e vamos fazer o diagnóstico ou de esquizofrenia, ou de um transtorno bipolar com psicose, uma depressão psicótica, ou algum outro quadro por droga que a pessoa está psicótica, ou dentro do contexto religioso, separando uma coisa da outra. Perfeito. Muitas... Oi? Deixa eu só rapidamente, Ali, fazer só uma observação. Eu recebi aqui uma informação, dirigente de um salão do reino, normalmente a gente usa, só corrigindo, dirigente de salão do reino.
Tá bom, desculpa, falha minha. É que ao acelerar Tudo falar, bem, às só o vezes importante. a gente esquece e, de fato, como é chamado por eles Salão do Reino, para que eles possam assim fazer. É importante e obrigado, agradeço a correção, para ver que ainda temos muito a aprender. Tá. Dentro disso, você falou também do aspecto negativo que pode ter, né? Por exemplo, Autoritarismo, intolerância ao diferente, rigidez mental, sugestionabilidade. então, veja bem, cada religião vai ter algumas coisas que nós temos que ver. A rigidez que você falou, por exemplo, como é que nós vamos lidar com o grupo de homossexuais, o LGBTI+, como é que nós vamos lidar isso do ponto de vista religioso e do ponto de vista médico, que são visões não antagônicas, mas que vão se complementar. Está trazendo sofrimento para ele porque ele pertence a alguma religião específica que aceita, não aceita, e nós vamos ajudá-lo a diminuir o sofrimento pelo que ele tem. E lembrando de que ele pode, apesar de ter esta ou aquela tendência, ele poder escolher ir por este caminho ou por aquele. Deus deu a todos nós, e eu vou dizer que sou crente, crente a Deus, né? Tenho fé em Deus, de que Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu posso escolher este caminho ou esse. E nós vamos, como psiquiatra, ajudar a pessoa a elaborar as coisas diferentes, das mais diversas formas, que trouxer benefício a ele, que pode estar ou não em desacordo com a crença, com a religiosidade dele. Tudo isso é uma questão que eu acho que levaria 2, 3 dias para que a gente pudesse trazer toda a variante que isso tem. Daremos congressos, mesas e mesas falando sobre isso. Mas, em síntese, o que eu quero dizer é que, assim, o que nós, como médicos e sabedores da diferença das religiões, da espiritualidade, da fé e da crença de cada um, nós vamos adaptar aquilo que para a pessoa, porque assim, eu posso tratar o Vonei de um jeito, o Jorge do outro, a Marisa do outro, a Sandra de outro jeito, porque cada um vai ter a sua própria crença, embora sejam, às vezes, até da mesma igreja. A gente tem que ver a individualidade, e isso é importante. Eu tenho que ficar comigo a minha opinião, mas eu auxiliar o outro para que o outro possa estar fazendo aquilo que é necessário para o equilíbrio dele. Claro Agora, que muitas... eu queria só trazer uma dúvida, Lê. Sim, desculpa te cortar, mas eu achei super relevante, dizendo aqui, a Alana psicóloga diz que também é importante lembrar que o médico não pode envolver sua crença e sugestionar o paciente no tratamento. Acho que é uma questão bem importante isso, né? Sim, ela trouxe o que a gente já mencionou, tanto eu quanto você, né, Vonei, de que nós médicos temos direito a ter a nossa crença, mas nós não vamos influenciar o nosso paciente com a nossa crença, com a nossa fé, com a nossa... Nós vamos, por isso que eu disse, a gente tem que ver a crença do paciente, a religião do paciente, a espiritualidade dele, e utilizar isso que é dele como instrumento para tratar a ele. Certo. Por isso que o médico, o psicólogo tem que ter conhecimento de todas as vertentes religiosas, espirituais e possibilidades para ver o que é benéfico ou não. Porque se for assim, veja bem, tira a religião. Eu acho que, como mulher, o homem não pode pular cerca. Um psiquiatra homem fala, não, o homem pode pular cerca. Eu não posso contaminar o meu querer com o que eu vou dizer para o meu paciente. Como é que isso vai ser para ele? Que sofrimento isso vai ser para ele? Eu acho que então, o médico ele tem que analisar e entender a crença do indivíduo e não trazer a sua, e não interferir, né? Sim, veja bem, o médico pode e deve ter a dele, mas não influenciar isso. Nós vemos muito isso, por exemplo, com pacientes que estão em fase terminal. É muito importante quando nós ajudamos as pessoas na terminalidade, que orientação tem a família, tem o paciente, para a gente saber quais procedimentos nós vamos fazer ou não. Tá, né? E que
que isso é importante, porque assim determinadas religiões não permitem alguns procedimentos, não permite outros, outras permite, é aberto, e na hora da terminalidade, pacientes que estão graves, para que a gente diminua o sofrimento, o que a família aceite, qual era a vontade do paciente. Então, é onde também a religiosidade, espiritualidade entra muito presente, que nós médicos não podemos fazer a nossa vontade. É a vontade do paciente em primeiro lugar, depois dos familiares, das pessoas legalmente responsáveis pelo paciente. E uma outra pergunta que entrou, a gente está destacando bastante os aspectos positivos, e entrou a pergunta se a religiosidade ela pode entrar como fonte de adoecimento. Pode, infelizmente acontece, né? Assim como, por exemplo, eu sempre falo, a internet tem para o bem e tem para o mal, a religião também tem para o bem e para o mal. Então tem o que a gente fala, o coping, religiosidade, espiritualidade positiva, e o coping, que é a forma de lidar, de manejar com a religião e espiritualidade, positivo e negativo. O positivo, quando vai me dar força, vai me dar estratégia de enfrentamento, vai me dar coragem, vai me fazer conseguir enfrentar e sobreviver às adversidades que a vida, que a doença, que a situação acontece. Mas existe o lado negativo. Quando, por exemplo, alguém escreveu, eu vi uma das perguntinhas, mas o meu pastor, ele encaminha as pessoas para o psiquiatra. Claro, eu recebo também indicação de pastor, de padre, de rabinos para procurar o tratamento. Eles não são contra, mas existe alguns, né, que são frontalmente contra, que você não deve ir no psiquiatra, você não deve tomar remédio, e isso faz mal, você só se curar através da fé, de fazendo isso ou aquilo. Ou determinadas coisas também que são prejudiciais, principalmente quando põe o Deus que culpa, o Deus punitivo, o Deus que faz com que eu sinta que eu fiz um pecado, sou culpada, e isso vai aumentar até mais a minha ruminação depressiva, vai aumentar a minha desesperança, vai aumentar a minha angústia, e eu vou ficar sem saber o que fazer, porque eu só estou vendo o Deus punitivo, a ira de Deus, e não o Deus amor, o Deus misericórdia, o Deus graça. Tudo isso é importante que a gente possa conhecer, saber como está na cabeça da pessoa que está adoecida e como a gente vai lidar com esses aspectos. Porque se ela tiver com aspectos negativos, nós temos, na qualidade de médico, ajudar a auxiliá-la. Como, por exemplo, assim, mas eu não tomo remédio de tarja preta. Isso independe de religião. Mas ela tem um preconceito com remédio de tarja preta, porque falaram que tarja preta não faz bem, causa dependência, dá Alzheimer, dá isso. Mas se ela tem necessidade, eu vou convencê-la, eu vou demovê-la da necessidade temporária daquela medicação, independente do credo religioso. Agora, a gente pode fazer a prescrição de um remédio, ter uma conduta médica ou cirúrgica, ou como, por exemplo, a transfusão de sangue, que dependendo da comunidade religiosa, é aceita ou não. Por exemplo, houve uma época, quando nos anos 80, que eu estava lá no Hospital das Clínicas, e eu era muito chamada para interconsulta, vira e mexe pessoas que precisavam de transfusão de sangue no INCOR, se recusavam, a família recusava, e muitas vezes gerava processos jurídicos. Hoje, isso está estabelecido de que eles não tomam as células vermelhas do sangue, porque para eles, eu já vi pessoas receberem sangue, se sentirem tão culpadas, tão pecadas, tão contaminadas e falecerem por isso. Isso tem que ser considerado, né? É super importante mesmo. Tem que ser respeitado a crença da pessoa. Então, a gente faz outras estratégias médicas, mas a gente não invade, não vai contra aquilo que o paciente. Nós estamos fugindo um pouquinho da questão bipolar e depressão, porque a Alexandrina parece estar com fuga de ideias. Mas é um monte de coisa. E tem aqui um outro comentário da Guel Salles, em que ela fala... Se você quer falar alguma coisa, Vonei, fale, porque estamos dividindo o espaço. Não, sem problema. A Guel diz que nas igrejas também tem que ser observado que tem muitas pessoas com transtornos psiquiátricos que não procuram tratamento, mas acho que isso encaixa um pouquinho dentro do que nós conversamos. Assim,
Na sociedade como um todo, a prevalência de transtornos mentais é muito mais alta do que você imagina. A maior parte das pessoas não tem acesso a tratamento, seja por recursos financeiros, ou enfim, mesmo tendo convênio, não consegue acesso a médicos que tenham atendimento dentro do esperado. E a igreja é um lugar que tenta promover, de alguma forma, a saúde mental. Então tem o coletivo, tem os rituais, a palavra que acalma. Então ela acaba sendo um lugar de refúgio. Eu acho que isso que a Alexandrina trouxe anteriormente, assim, você ter líderes religiosos e pessoas ativas dentro da comunidade religiosa, observando essas pessoas e abordando elas, encaminhando para tratamento, eu acho que você vai estar fazendo um fluxo ideal. Eu acho que esse é o ponto, né? Sem dúvida nenhuma, um ponto bastante importante, que é, na verdade, exercer a flexibilidade, a mudança, a atualização, o reconhecimento, eu diria até a humildade de a gente reconhecer de que a gente pode estar errado e que alguém pode nos ajudar, mudando nossa opinião, nossa sugestão. E veja bem assim, nós não estamos nada contra os líderes religiosos, ao contrário, nós temos que ser parceiros. Quando eu dou as inúmeras palestras, né, de suicídio, eu sempre conto com líderes religiosos e muitas vezes a gente vai em determinadas localidades onde o líder religioso é que nos convidou para somar, não para dividir ou para disputar. Ao contrário. Agora, claro que tem aquele que vai dizer que não deve procurar o psiquiatra, que não deve tomar remédio, que é só a fé em Deus que vai curar. Mas Deus fez os médicos. Se nós olharmos dentro da Escritura, lá está São Lucas, que foi um grande médico e foi um discípulo do qual estava ali, faz parte o Evangelho de Lucas, do médico que ele foi e respeitado como é. Então, é importante, mesmo se a gente olhar o Velho Testamento, há diversas passagens onde a cura era feita através de permissões que Deus dava para que outra pessoa viesse utilizar. Então, assim, são infinitas possibilidades, né? Eu vi que alguém tem alguma pergunta sobre ayahuasca e transtorno bipolar. Eu já vou te dar essa pergunta, mas queria fazer 2 comentários. Assim, veio aqui uma sugestão para que se mude o tema dessa live, mudar para respeito, empatia e compaixão. Acho que esse comentário... acho que pela maneira como você aborda, muitos elogios assim pelo respeito às religiões. E aí, falando disso, eu queria, antes da gente entrar no ayahuasca e o transtorno de humor, destacar que sim, alguns credos, eles tendem a proteger os seus fiéis. Acho que você deu um exemplo muito feliz em relação ao testemunho de Jeová, do respeito que tem que ser dado, e é importante destacar que eles, periodicamente, nas revistas que eles publicam, eles colocam orientações de como ter uma melhor saúde mental, e entre as recomendações eles falam de estilo de vida, fazer atividade física, beber água, procurar seu médico, tomar medicação corretamente. Então você vê um cuidado do grupo sobre os seus fiéis, e eu posso citar também, eu tenho um contato próximo com o pessoal da Congregação Cristã no Brasil, e você vê um movimento muito forte deles em observar quem não está bem e encaminhar para cuidado e amparar. Às vezes você tem um pessoal de uma região da congregação que entra em contato com o outro e eles fazem um trabalho muito bonito de proteção, de forma que eles se mantêm muito coesos e saudáveis. Então, eu acho que é importante entender isso. Sobre a ayahuasca e transtorno bipolar, Ale. Eu devolveria a pergunta para você. O que você me falaria? É muito controverso, mas os estudos iniciais indicam que parece ser altamente maléfico o uso da ayahuasca, porque ela, de alguma forma, ela funciona acelerando de forma expressiva o funcionamento mental, levando a uma desregulação das funções psíquicas, e daí o paciente ele pode entrar num quadro de mania após uso repetido, inclusive entrar num estado de psicose e, posteriormente, ter depressões muito graves de difícil resposta ao tratamento. Eu penso que tem que ser respeitado, sim, o procedimento religioso de cada um, mas entendendo que existem limites físicos da pessoa. Se ela tem uma condição médica que não lhe permite um dado procedimento, isso precisa ser considerado e respeitado. Eu só vou completar um pouquinho, porque você colocou muito bem. Por exemplo, é muito comum as pessoas usarem, né, algumas substâncias psicoativas em rituais, e a ayahuasca
ela é muito utilizada. Então, se a pessoa não tem genética, se a pessoa está bem, se ela não tem nada, ela pode fazer parte desse ritual, ter as vivências até quadros dissociativos, mas ela volta à normalidade, ela diz, tudo que o doutor Vonei e a doutora Alexandrina disse não é verdade, porque eu fui e eu tive uma experiência gostosa, agradável. Tá, tem as pessoas, se não tem genética, estão equilibradas, que pode ter experiências agradáveis. Mas a pessoa que tem uma genética para esquizofrenia, transtorno bipolar ou algum quadro de ansiedade, que também às vezes entram em crises homéricas de pânico, quadros outros que pode acontecer diante da ayahuasca, essas pessoas estão contraindicadas de participarem desses rituais. Então, é importante, eu faria um paralelo assim, é a mesma coisa, por exemplo, um cardiopata, ele ir para um churrasco e comer todas as carnes muito salgadas, com muita gordura, tomar todos os chopes, ele sai de lá com a pressão arterial elevada e vai para uma UTI. Ou um diabético que vai numa festa, tem bolo, tem brigadeiro, tem tudo, ele come, porque ele foi na festa, ele vai entrar em cetoacidose, coma e vai precisar de uma UTI. Então, o que nós temos que ver, se eu de base tenho algum, e as pessoas falam, não, mas isso vai melhorar. Não vai melhorar. A experiência de 41 anos é que a ayahuasca piora para quem tem quadros psicóticos, para quem tem bipolaridade, esquizofrenia, quadros de pânico e que não fazem bem. Pode fazer bem para as pessoas que outros motivos os levaram a essa prática. É a mesma coisa, uma pergunta que eu estou vendo aqui da Tati Físio Pilates, que ela fala que ela é umbandista e ela é médio incorporadora, né? Faz incorporação. Como é que ela diferencia o que é espiritual da doença, já que ela tem transtorno bipolar? Posso perguntar para você, Vonei? Responde aí, Ali, que eu estou puxando aqui as dúvidas e estou falando. Tá bom. Então eu vou falar para a Tati, que muitas vezes as próprias pessoas, membros da tua religião, do umbandista, eles vão diferenciar o que é o médium que de fato está incorporando e que essa incorporação é feita no setting, onde as incorporações são aceitas, tem as movimentações, do que ela está em qualquer lugar e de repente ela achar que ela está tendo incorporação. E muitas vezes você mesmo, a não ser que você esteja descompensada da doença, que de fato aí exacerba todo o ritual de incorporação, porque você aí começa, principalmente se está em mania ou está em depressão, que você acha que está incorporado o tempo todo. Para quem é frequentador de Umbanda, Mesa Branca, Quimbanda e todas as afins, sabe que isso tem um lugar, tem um modus, tem toda uma estipulação para se fazer isto, não é de qualquer maneira. E quando a pessoa está adoecida, ela desrespeita a própria regra da comunidade religiosa dela. Tanto que é comum a gente receber nos nossos consultórios, acredito que o Vonei, eu e todos os colegas do Conselho Científico, a gente recebe pessoas encaminhadas por esses lugares porque fugiu ao aceitável por eles, encarando como é doença. Houve uma época, quando eu ainda trabalhava lá no Instituto de Psiquiatria, que a Federação Espírita, que era mais ou menos perto, ela encaminhava muitas pessoas que fugiam ao que elas aceitavam como incorporação. E nós olhávamos, verificávamos que tinha doença, tratavam e devolvia para a Federação Espírita. Então, uma coisa não contradiz a outra, só que a gente tem que separar o que é o trigo e o que é o joio. A gente não pode fazer mistura de uma coisa com outra e achar que é tudo uma confusão só, que não é. Precisamos fazer essa parceria, sim, com a religiosidade, espiritualidade, com a fé, com a religião, mas não podemos fazer mistura, porque o que é patologia e o que é, de fato, manifestação da religião, nós temos que saber fazer a diferenciação. Lê, vamos fechando 1 hora de live. Dá uma mensagem para o pessoal, para a gente poder encerrar assim em estilo.
Olha, eu vou dizer que, assim, gostei muito dessa parceria com o meu amigo Vonei, que ele falou assim, eu vou só fazer as perguntas, e eu falei, não, eu quero você falando, eu quero você participando, Foi porque mesmo. ele tem um conhecimento, é um estudioso, e foi muito grato. E a pessoa que deixou a sugestão de nós trocarmos o título da live, porque nós quisermos falar justamente por causa da pandemia, a questão da religiosidade, da espiritualidade, da fé, da religião, e o quanto isso é benéfico para as pessoas enfrentar esse período difícil da pandemia e mesmo o adoecer, seja de uma doença mental, seja de uma doença física aguda ou terminal, ou uma doença crônica que se arrasta, seja com o familiar, seja consigo mesmo. Então, a gente só está mostrando mais um instrumento, mais uma ferramenta que se soma ao tratamento médico, ao tratamento psiquiátrico, à psicoterapia, ao exercício físico, à dieta. Tudo isso só vem somar. E o que a gente quer é benefício do paciente, é que vocês tenham qualidade de vida, tenham saúde, tenham sentimento de bem-estar, que no fundo é isso que a gente preconiza o tempo todo. Muito obrigada pelo espaço, agora você faz suas considerações, querido. Ale, muito obrigado pela presença. Assim, você banhou a gente de conhecimento e a sua generosidade é uma coisa gratificante. Mas mais ainda eu quero agradecer pela audiência altíssima que a gente teve o programa todo. Dá dó de encerrar, mas a gente tem tempo. A live vai ficar salva. E lembrem-se, assim, nós dependemos de vocês para ajuda. Não deixem de passar no site, ver como fazer uma doação. 10, 20 reais faz uma diferença gigantesca para a gente. Faz uma transferência e ajuda nós. Um grande abraço. Deixa eu falar que, assim, esse pedido de contribuição é importante porque nós somos uma ONG. O Vonei está, assim como eu, nós estamos aqui como voluntários fazendo esse trabalho. A Brata já tem 21 anos de existência. Então, nós precisamos, sim, de doações para que a gente continue podendo. E com a pandemia, nós pudemos atingir todo o Brasil, pessoas que antes a gente não tinha acesso e a gente está podendo ter. E para que a gente possa manter esse trabalho que tem cada vez tido mais destaque, porque a Brata está tendo uma respeitabilidade muito grande, a gente precisa da sua contribuição financeira. O pouco ou muito, quem tem recursos, quem não tem, como diz o Vonei, de grão em grão, a gente vai conseguir manter a Brata aberta, viva, trabalhando e atuante. Obrigado, Ale. Finalize. Obrigado a todos. Bom final de semana. Tchau.